Oi pessoal, meu nome é Paulo Saldiva, sou médico, patologista, eu trabalho na Faculdade de Medicina da USP e me foi dada a honra de poder falar para vocês sobre a importância da autópsia médica nos dias de hoje. No nosso serviço, na nossa faculdade, fazemos um número relativamente grande de autópsias médicas, uma vez que nós temos lá no prédio da nossa faculdade funcionando tanto o serviço de verificação de óbitos da cidade de São Paulo, que é responsável por quase 15 mil autópsias por ano de mortes causadas por doenças, digamos, causas naturais, e também executamos as autópsias do complexo do HC, com seus institutos, para esclarecimento diagnóstico e para pesquisa. Bom, a gente considera a autópsia como fundamental para o aprendizado, a gente utiliza fundamentalmente, muito forte no curso de graduação, e também fazemos pesquisa para doenças, por exemplo, onde o acesso dos órgãos é difícil em vida. Por exemplo, você não faz autópsia para saber se o indivíduo está com demência, você não faz uma biópsia, perdão. Você não pode retirar, então, um fragmento cerebral para o indivíduo que está deprimido, mas você pode estudar isso depois da morte, onde é possível, então, coletar fragmentos de aorta, de coração, de cérebro, órgãos nobres, cujo acesso é problemático para estudo da biologia de doenças. O mesmo acontece com o surto de novas infecções, como, por exemplo, aconteceu no H1N1 em 2009, o surto de febre amarela urbana que atingiu o Sudeste em 2018, e agora, recentemente, nós estamos executando autópsias do SARS-CoV-2 para que a gente possa entender a biologia dessa doença. Enfim, a autópsia ela continua sendo um instrumento importante e, infelizmente, a sua prática não está muito difundida, porque ela é mais do que um processo de investigação médica. Devido ao fato de você abortar o corpo de uma pessoa falecida, outros sentimentos naturais da humana, eles aparecem. Curiosidade, por exemplo, sempre houve uma curiosidade entre nós de conhecer como funciona o nosso corpo, desde a antiguidade. O da autópsia tem um quê de misterioso, por estarmos naquele território tênue que divide a vida e a morte, então existem, em alguns casos, desperta a fascinação, tem até filmes, principalmente filmes de autópsias forenses, que têm grande sucesso hoje. Repulsa, quando nos repugna que o nosso corpo de alguém que a gente goste seja, por exemplo, aberto para estudo. Há fenômenos de religiosidade, princípios religiosos, por algumas religiões não consideram adequado ou não permitem a violação do corpo. Então, isso significa que a autópsia vai além da medicina e das ciências da saúde. Ela tem fronteiras com a religião, com a filosofia, valores e os princípios morais que regulam todo o comportamento humano. Mas, como eu disse, a autópsia sempre foi um motivo de atenção, porque a curiosidade sobre o interior do nosso corpo remonta desde a antiguidade. Os egípcios, por exemplo, no processo de mumificação, construíram bases importantes para a anatomia humana, porque embora a retirada dos órgãos fosse feita às vezes por orifícios, por exemplo, o cérebro, eles tinham uma base suficiente para que se fizesse uma notável escola anatômica em Alexandria, mais ou menos 3 séculos antes de Cristo, onde tinham 2 médicos importantes que executavam inclusive dissecções públicas para os alunos, seus discípulos, que eram Herófilos e Erasistratos. Na Grécia, já um pouquinho depois, mais ou menos no século II depois de Cristo, o Galeno, um dos pais da medicina antiga, ele acrescenta conhecimentos anatômicos à doutrina dos humores de Hipócrates. Ele seguramente fez algumas dissecções humanas, poucas,
E fez também dissecções de animais e tentou traçar paralelos, o que foi responsável até por alguns, digamos, enganos que se perpetuaram por séculos, porque nem sempre o que se observava na anatomia animal você podia transpor diretamente para os seres humanos. Mas foi na Idade Média que a autópsia começa a vir, principalmente por causa de doença. Foi mais ou menos no século XIII que na Itália se começou a fazer autópsia por causa das febres que começaram a assolar, principalmente os portos da região do Mediterrâneo. A peste bubônica, ela, possivelmente que era o início do surto, do grande surto medieval da peste, ela motivou que se fizesse autópsia para tentar entender por que as pessoas caíam como moscas vítimas de uma febre. Bom, a partir daí, então, a igreja começa a tolerar a autópsia e permite que seja realizada nas escolas médicas italianas, que bombavam, né, na época. E isso foi, principalmente em Pádua, que havia um anfiteatro, e Bolonha, que eram as duas maiores escolas médicas do mundo ocidental, e que atraíam pessoas de todo o mundo, a autópsia tinha um papel importantíssimo na formação dos médicos. E nesse momento tinha um médico, Benivieni, que faz o primeiro grande livro sobre a importância da autópsia, e publicado no século XVI, no comecinho do século XVI. Vesalius foi também o segundo grande anatomista, né, que faz um livro que é magistral, tanto do ponto de vista anatômico quanto artístico, o De Humanis Corpore Fabrica. Ele era um belga, mas ele passou e lecionou em Pádua a maior parte da sua vida. E ele publica, então, um livro que constitui isso na base da anatomia humana, corrigindo alguns erros que tinham sido descritos por Galeno, e abriu espaço. Esse livro tem um papel importantíssimo porque ele abre espaço para o progresso da medicina. A partir do Vesalius, então, que sistematiza com uma qualidade artística e técnica e científica muito grande, a autópsia começa a florescer, e novamente em Pádua assume a figura do Giovanni Battista Morgani, que normalmente no mesmo lugar que o Vesalius tinha construído aquela obra colossal de anatomia, ele faz um compêndio de anatomia patológica, que foi essencial para o progresso da medicina então. O livro que ele coloca, ele é baseado tem descrições clínicas e patológicas de 700 autópsias conduzidas por ele mesmo. E ele começa então a libertar a medicina dos dogmas da medicina moral do Hipócrates, e que foi consolidada por Galeno, acrescido de alguns vieses anatômicos pelos estudos que foram conduzidos em animais. A França começa a contribuir um pouquinho para o entendimento das doenças baseadas em tecidos, e foi o Bichat, o pai da histologia, que sem microscópio ele começa a entender, ele propõe o conceito de que os órgãos eram constituídos não por um tecido único, mas sim por um conjunto de tecidos distintos. Ele fez isso ao olho nu. E ele faz então, ele fez isso baseado em dissecções de autópsia. E ele morre muito cedo. Ele morre aos 30 anos por uma contaminação de uma pessoa que tinha morrido de febre. Ele se contamina na autópsia e morre 2 anos depois. Teve muito pouco tempo para desenvolver uma obra que seria, sem dúvida, ainda melhor. Bom, nós estamos aqui já no século XVIII, mas foi no início do século XIX que o Rokitansky, em Viena, ele faz a autópsia como um instrumento para o entendimento das doenças na escola vienense, que começava a disputar com a escola de Paris a primazia do desenvolvimento científico. O Rokitansky, ele era um tcheco, mas ele começa a fazer, ele fez junto com o Skoda e o Ebra, o Joseph Skoda e o Ferdinand Ebra, o trio que fez com que a medicina vienense tivesse se ombreado com a medicina francesa, que era hegemônica até então. Ele realiza um
muito grande de autópsias, mais de 30 mil pessoalmente, né? Ele passou a vida inteira na sala de autópsia e ele padroniza muito da técnica de autópsia que a gente faz até hoje. Ele foi seguido por Rudolf Virchow. O Virchow era um polonês, mas que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas ele desenvolve toda a carreira em Berlim. O Virchow era um homem diferente. Além de ele ser um médico, ele foi político, filósofo, arqueólogo, antropólogo, e teve um papel social muito importante, né? Porque ele era um homem que não se permitia ficar muito em cima do muro. Então ele é convidado pelo governo do Império Austro-Húngaro, do Império da Alemanha, para investigar o que acontecia com mineiros na Tchecoslováquia, e ele percebe as condições desumanas e entra numa rebelião que os empregados tinham contra o governo e pega em armas. Era também poliglota fluente, ele falava 9 línguas, grego, latim, hebreu, árabe, incluindo, né, línguas que não eram tão frequentes. Ele faz um grande avanço, que é introduzir o microscópio na rotina da investigação das doenças. O Virchow então ele se transforma ele introduz a patologia celular e tem uma importância muito grande para o entendimento da patogenia das doenças, e depois, a partir de Virchow, a autópsia passa a frequentar a rotina dos hospitais e foi responsável, talvez, para até o início dos anos 70, pela maior, até um pouquinho mais, meados da década de 1970 do século XX, pela uma grande parte do progresso médico que nós conhecemos até hoje. As discussões anatomoclínicas, como dizia William Osler, eram a parte fundamental para o entendimento das doenças. Você só poderia aprender medicina à beira do leito e fazendo correlações entre os sintomas que você observava, os exames de laboratório e as alterações anatômicas e histológicas dos órgãos. Essa hegemonia da autópsia, ela começa a perder espaço com o avanço dos médicos, com os métodos de imagem e os métodos moleculares. Esse fenômeno, né, levou à impressão de que a autópsia tinha perdido o seu protagonismo como instrumento de avanço do conhecimento médico. Mas isso não é verdade. Quando você separa e compara achados diagnósticos, você pede para fazer a comparação, você compara o que você tem como causa de óbito antes da autópsia, como estabelecido pelos métodos mais modernos da medicina, e vai ver o que é o diagnóstico após a realização da autópsia. Se vê que mais ou menos em 20 ou 25% dos casos, dependendo da série, você tem discordâncias entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico da autópsia, pós-autópsia, que, se descobertas em vida, poderiam ter influenciado significativamente ou então até certamente o desfecho fatal. Então a autópsia ainda tem um papel na prática, no aprendizado, no ensino e na correção de rumos dos tratamentos médicos. Bom, tem um outro aspecto que é a formação. Eu posso garantir que quando nós estamos no nosso curso de patologia, a gente faz a autópsia não conseguimos prever. Nós pegamos um caso do dia e discutimos com alunos o que são as hipóteses e depois realizamos a autópsia e confrontamos depois. E ele tem sido um curso muito bom para poder, digamos, na minha opinião, e talvez na opinião dos alunos da faculdade, mas não sou eu que devo dizer isso, são eles, né? Que podem dizer se tirar a doença daqueles capítulos de livro e mostrar uma doença e suas repercussões em diferentes órgãos e sistemas. Mas como eu já tinha mencionado anteriormente, a autópsia ainda tem um papel, inclusive, pelo avanço da medicina moderna.
Vou pegar um exemplo para vocês. Uma criança que tenha, por exemplo, leucemia, e você vai fazer um transplante de medula óssea. E, de repente, tem um infiltrado pulmonar. Você sabe o diagnóstico, você sabe a doença, leucemia, mas você não sabe a complicação. Se aquilo foi um oportunista que estava coberto pelo esquema antimicrobiano, ou se foi um efeito tóxico da quimioterapia. E a mesma coisa acontece para as doenças neurodegenerativas, para as doenças dos grandes vasos e para as febres. Por exemplo, no H1N1, a patogenia dessa variante, né, do vírus da influenza foi muito determinada pela autópsia, assim como a identificação dos vírus Zika como elemento, né, causador, como agente causal da microcefalia aqui recentemente no Brasil, ela foi conseguida, a identificação do vírus foi conseguida na sala de autópsia. E assim foi com a febre amarela, que foi revisitada recentemente pelo esse surto que teve no Brasil, no sudeste do Brasil, onde o material da autópsia permitiu de identificar que a parte, que é uma das coisas fundamentais para a morte por febre amarela, era a tempestade de citocinas, e isso motivou uma mudança do tratamento. Por exemplo, a letalidade dos casos que vinham ao nosso hospital era da ordem de 70%, porque a gente recebia os pacientes mais graves, e após plasmaferese você conseguiu reduzir isso para menos de 20%, quer dizer, um avanço importantíssimo para a compreensão da patogenia de um evento fatal associado à febre amarela. E no H1N1, a autópsia no mundo inteiro, ela foi utilizada como uma base para identificar a trombose, a presença do vírus em determinado... Para onde ele vai? Ele vai para o cérebro ou não vai? Ele entra, se ele for para o cérebro, ele vai entrar pelo trato olfatório, ou seja, ele atravessa o epitélio olfatório, nervo olfatório, chega no bulbo olfatório e daí para o sistema nervoso, ou ele sobe pelas terminações vagais da inervação pulmonar de forma ascendente, ou alternativamente ele entra pela viremia, pelo vírus está circulando, rompendo a barreira hematolicórica. Ele está presente, o vírus está presente no rim, ele pode ser eliminado na urina, na glândula salivar, na mama. Essas perguntas, a autópsia é fundamental. Como também, do que morrem as crianças? As crianças que morrem sem comorbidades e morrem nem tanto do pulmão, no caso do vírus do SARS-CoV, existem crianças que não têm comorbidade nenhuma e morrem por uma insuficiência cardíaca. O que está lesando o coração dessas crianças? Então, a autópsia tem ainda um papel fundamental para a investigação, para a construção de biorepositórios e para investigação ou revisitar as doenças antigas ou identificar a patogenia dos agentes que hoje vão aparecer e continuarão aparecendo por força das circunstâncias do mundo e da estabilidade gênica desses vírus, principalmente vírus respiratórios RNA. É isso que eu queria dizer, que a autópsia continua sendo, apesar de uma técnica de 2000 anos, ela continua tendo um papel central na formação médica. É uma pena que não se faça mais autópsia. Primeiro, tem todos os problemas culturais, religiosos, há também o custo, né? A autópsia custa dinheiro. E não é rentável como atividade profissional, porque é um procedimento que você tem que estudar a medicina inteira, você não pode ser especialista de uma doença ou de um órgão, você tem que entender tudo. Você tem que se dedica para fazer uma autópsia um período para a execução da autópsia, dura uma manhã, uma tarde ou uma noite. E você depois tem dias para estudar direitinho o material, dependendo das técnicas que você vai fazer, e não dá dinheiro, né? Então isso são características que você tem que estudar muito, você tem que perder tempo e não ganhar dinheiro, que faz com que nós, os próprios patologistas, não nos interessemos tanto pela prática da autópsia. Mas eu, como professor já velhão, já esse tiozão que está falando para vocês, posso garantir que a autópsia tem um espaço no mundo de hoje, cada vez mais, e que sem autópsia nós não teremos a condição de formar
Quanto mais autópsias o aluno entender e saber das limitações, analisar de forma crítica os descompassos e desacertos diagnósticos, nós não vamos conseguir ser bons médicos. A autópsia é um instrumento velho, é uma técnica velha, mas as doenças mudam. E a tecnologia do estudo das doenças mudam. E o único jeito da gente entender a patogenia das doenças continua sendo o acesso direto ao tecido. Bom, é o que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço de uma forma muito grande a oportunidade de estar falando para alunos das áreas da saúde e que Deus os proteja nessa crise que nós estamos passando. Muito obrigado.